Estudo do livro de Juízes, de Jen Wilkin. Semana 4. Uma mãe para Israel. Sabem que é muito difícil para mim decidir se esta é a minha semana favorita deste estudo de Juízes, mas olhem que é bem provável que esta seja a minha semana preferida. E o que é que vocês acharam desta semana? Perceberam que esta era a semana das mulheres no livro de Juízes? Quando estudámos o livro de Josué, eu pedi que se focassem nas estruturas quiásticas que encontramos em Josué, que procurassem os quiasmas. E eu não sei se no texto que tínhamos que estudar esta semana, alguma de vós conseguiu também detectar essa estrutura quiástica. Mas ela estava lá no capítulo 4 de Juízes. Porque nós temos Débora tinha um general, o seu nome era Baraque, e depois tínhamos Sísera, e depois tínhamos também Jael. Então, basicamente, se olharmos para o exemplo de Débora, e depois ouvimos falar em Baraque, e depois em Sísera, depois em Jael, vemos que há 2 mulheres e 2 homens. E no meio destes 4 elementos há o que se pode chamar a dobradiça desta estrutura quiástica que está no versículo 14 do capítulo 4, quando Débora diz a Baraque: levanta-te, pois este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Como é tipicamente o caso quando vemos esta estrutura em paralelo, é percebermos que o foco central não é Débora, não é Baraque, não é Sísera, não é Jael nem Jabine, mas é pintar o retrato do que é o verdadeiro caráter e a fidelidade de Deus. Então, nesta semana vamos falar muito de Débora e de Jael e noutras personagens coloridas desta história, mas o texto que nos está a pedir que façamos não é que tiremos uma conclusão acerca de quem era Jael ou Débora, se bem que vamos tirar algumas, mas o principal era sempre que concluíssemos o que é que vemos sobre Deus nesta história. É muito interessante que tínhamos 2 capítulos muito diferentes sobre a mesma coisa. Temos o capítulo 4, que é uma narrativa histórica, claramente, é um reportar daquilo que aconteceu, e apesar de sabermos que o Senhor estava a trabalhar através de e naquilo que se estava a acontecer, não ouvimos muito sobre aquilo que o Senhor estava a fazer especificamente, até chegarmos ao capítulo 5, quando há uma mudança de uma narrativa histórica para um momento poético sobre aquilo que aconteceu. Aí é que vamos ver uma explicação teológica quanto àquilo que tinha acontecido no capítulo 4. Então vamos lá seguir a ordem, como ela está aqui, mas antes de atravessarmos este caminho juntas, temos de reconhecer esta verdade. Houve uma mulher juíza. Isso é incrível, não é? Porque quando olhamos para o Antigo Testamento, e até quando olhamos para toda a Bíblia, eu acho que qualquer oportunidade que tenhamos de celebrar a presença de uma mulher como exemplo positivo na Bíblia, deve ser celebrado e assinalado, porque não é normal vermos mulheres a liderar. Eu acho que vale a pena fazer esta nota. Ela faz parte da lista dos 12 juízes e é significativo ela estar aqui neste ponto. E também é um pouco previsível em termos daquilo que já temos visto. No livro de estudos eu pedi que comparassem Jael até a Samgar e a Ehud, mas também podemos comparar Débora com qualquer um deles. Como é que ela se compara então com estes outros juízes? Como Ehud, por exemplo, ela é uma líder muito pouco provável por causa de fatores culturais. Lembrem-se que a mão esquerda de Ehud fazia com que ele fosse uma anomalia. E será que isso fez com que ele não tivesse capacidade para liderar? Não, ele estava muito capacitado, mas por causa daquela cultura onde ele viveu, parecia que ele não era, de facto, alguém que pudesse liderar o povo numa batalha contra o inimigo. O mesmo é verdade de Débora. Na cultura do seu tempo, a percepção seria que uma mulher não poderia liderar. Não só ela lidera, no entanto, mas profetiza também e poetiza. E também como Samgar. Ela luta com o que está disponível para ela. Será que ela vai para o meio da batalha e começa a matar pessoas? Não, a sua arma era Baraque. Ela usa-o a ele para lutar essa batalha.
ela não só livra o povo através da batalha, como outros juízes antes dela fizeram e depois dela, mas ela de facto passa julgamentos, ela é de facto a juíza em termos de julgamento dos procedimentos do povo. Ela está num lugar de decisão, portanto, ela tem semelhanças com os juízes que vieram antes dela, mas também tem várias diferenças. É uma figura muito, muito interessante. Eu acho que é uma pergunta que nós devemos colocar a nós mesmas. Se Débora fosse uma mulher contemporânea e fosse um membro da nossa igreja, será que ela teria um lugar onde pudesse servir? Acho que vale a pena fazer esta pergunta. Então vamos olhar para o capítulo 4 e ver o que é que nós encontramos. Diz, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude. Não é sempre, eu já vos disse isto, que nós temos uma referência tão específica, cronológica em relação às histórias, porque eu já vos expliquei que no livro de Juízes muitas vezes as histórias sobrepõem-se umas às outras e é um pouco difícil encontrar a linha cronológica. Mas neste caso é muito claro, temos aqui um marcador de tempo. Diz que a história de Débora aconteceu depois da morte de Eude. Isso reforça essa ideia de que o povo fez aquilo que parecia bem enquanto havia um líder forte. Assim que ele já lá não está, as coisas começam a voltar àquilo que sempre foram, não é? Então, se são mães ou se são professoras, por exemplo, é algo com que nos conseguimos identificar com facilidade, este tipo de movimento, não é? Porque basta pensar, quando saímos da sala por um momento e deixamos os miúdos em autogestão e lhes dizemos, vá, vocês agora portem-se bem que eu vou só sair ali por uns minutos e já volto. Muito rapidamente percebemos, quando voltamos para a sala, qual é de facto a real capacidade de autogoverno que essas crianças têm, não é? Porque qual é o fator que melhor expressa a condição do nosso coração? Não é o modo como nos portamos quando achamos que ninguém está a observar-nos? E a mensagem do livro de Juízes, uma das suas mensagens é: o que é que tu pensas? Está sempre alguém a olhar para ti. E é isto também que eu tento dizer aos meus filhos. Sim, tu podes tentar esconder o que fizeste de mim, mas tens que perceber que mesmo quando não me dizes e quando eu não sei nada sobre o que se passa, o Senhor vê o que tu fazes. E eu digo-te isto não só para te fazer medo e fazer com que tu me digas a verdade, mas também te estou a dizer isto para te avisar, porque o Senhor sabe de facto tudo sobre ti. E o facto de Ele saber tudo sobre ti, sim, serve-te como um aviso, mas também te deve dar muita segurança, porque sabes que o Senhor está sempre a olhar para ti. Então, voltando ao texto, diz que os israelitas deixaram de fazer aquilo que agradava ao Senhor depois da morte de Eude. E continuando, e vendeu o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Então, se fizeram o estudo de Josué, se calhar vocês perguntam, espera lá, este Jabim não foi morto durante o tempo de Josué? Ora bem, este nome Jabim ou é um nome de família ou é um título real. Não é o mesmo homem que foi morto no tempo de Josué. Talvez se lembram que o Vale de Açor era um episódio importante no livro de Josué e que essa cidade de Açor era uma fortaleza muito importante que Israel teve de conquistar. Vemos, portanto, que mais tarde, não é? Depois do tempo de Josué, tinha voltado a cair, então, na mão dos cananeus. É isso que concluímos deste versículo 2. Então, esta cidade estava no norte, Azor, e se olharem para o mapa que eu vos dei, eu sei que gostam muito desse mapa, e já vamos olhar para a batalha que vai acontecer também neste capítulo, mas diz que, voltando ao texto, Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Císera, que era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados, e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. É provável que tenham reparado nesta longa duração, desta opressão violenta que os filhos de Israel sofreram quando estavam a preencher um dos quadros que eu vos pedi que preenchessem no estudo desta semana.
A quem é que vocês acham que se referia o texto quando utiliza este pronome, porquanto ele tinha 900 carros ferrados? É a Sísera. Perceberam isso? Sísera era o general de Jabin. Então, Jabin era um rei opressivo e opressor, e o próprio Sísera tinha oprimido os filhos de Israel durante 20 anos. E já vamos perceber qual era a natureza desta opressão que os filhos de Israel estavam a sofrer, ou que sofreram durante estes 20 anos. Então, no versículo 4 diz: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ora bem, nós não sabemos se a tradução correta é a esposa de Lapidote. Pode ser apenas a mulher de Lapidote no sentido de um local, uma cidade, uma região. Portanto, ou o seu marido se chamava Lapidote, ou então era uma mulher proveniente de Lapidote. Não tem muito grande impacto na história, seja como for, ela ser ou não ser casada com este Lapidote ou com outro homem. Mas eu ouvi muitas vezes as pessoas dizerem que ela tinha um marido, que é certo que ela tinha um marido. Eu acho que não se pode fazer essa inferência. Não sabemos, de facto, qual era o seu estado civil. Porque alguns tradutores traduziram mulher, outro esposa. Então, a mulher de Lapidote julgava Israel naquele tempo. Eu quero que notem nisto. O verso diz que ela fazia o quê? Que julgava Israel. Sabem que há muitos comentadores da Bíblia que não sabem o que fazer com esta Débora. Não sabem o que fazer com a presença de uma mulher numa lista de juízes de Israel. Numa lista só de homens há uma mulher. Então eles arranjam uma maneira de dizer: não, ela não era verdadeiramente o juiz daquele tempo. Quem era o juiz era Baraque. Ora bem, nós temos aqui este registro muito claro no texto. Ainda antes sequer de se falar em Baraque, na história, diz que Débora julgava a Israel naquele tempo e que se sentava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabin, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então, vamos parar aqui e ver o que é que ela acabou de lhe dizer. Então, ela está a profetizar, certo? Ela está a dizer: assim diz o Senhor, ou palavra do Senhor, é o que ela está a dizer, que ele deve juntar as pessoas no monte de Tabor, levar 10.000 homens dos filhos de Naftali e também dos filhos de Zebulon. Então, são 10.000 contra 900 carros de ferro ou carros ferrados. E se calhar vocês olham para isto e dizem: então, mas espera lá, eles eram muitos mais, eram 10.000. Mas atenção, estas carruagens, estes carros feitos de ferro, eram basicamente o último grito da tecnologia bélica da altura. Não era uma coisa pequena. Um carro só destes podia fazer muito estrago. Ninguém queria encarar 900 carros ferrados. Isto é a imagem de uma máquina de guerra imparável. Seria uma loucura total tentar lutar contra estes 900 carros de ferro. Então, o texto quer que nós compreendamos que eles estão a enfrentar um adversário gigante. Sob circunstâncias normais, eles seriam esmagados se esta batalha acontecesse sem a presença de Deus. Então, eles juntam-se no Monte Tabor, porque Sísera vai juntar as suas carruagens, os seus carros, onde? Junto à ribeira de Quishon. Então, isto seria numa planície, é na base do Monte Tabor. Há uma planície através do qual o rio atravessa, não é? O rio atravessa esta planície e seria na base do Monte Tabor que Sísera ia juntar os seus 900 carros ferrados. E esta ribeira não era um rio, é uma ribeira, portanto é mais pequeno, não seria fácil de vê-la a inundar, por exemplo, uma planície. Mas se chovesse fortemente e essa chuva se juntasse à ribeira, sim, ela poderia de facto causar grandes inundações. Ora bem, se este Sísera era um general
que oprimia o povo de Israel com esta violência, como diz nos versículos anteriores, não deveria ser um homem a quem faltasse inteligência, era um general de referência, com certeza, que metia medo a muita gente. Então, que lógica tem este homem levar os seus carros de ferro para uma planície se existia um risco de inundação? Ora bem, só existia esse risco, como eu disse, se houvesse fortes chuvas. Vocês sabem que naquela região geográfica haver chuva acontece apenas uma parte do ano, não é? É uma região bastante seca. E, portanto, isso sugere que esta batalha aconteceu no tempo seco, no tempo quente, no tempo que não correspondia ao nosso inverno, vamos dizer. Deveria ser, de facto, no tempo seco. Porque os carros de ferro, é óbvio que não se dão muito bem no meio da lama, não é? Então, se um exército possuísse 900 destes terríveis carros ferrados, que eu acredito que eram coisas muito onerosas, eram coisas com um preço muito alto, não era qualquer exército que juntava todos estes carros de ferro, não era qualquer rei que os podia possuir assim com facilidade. Será que os levávamos e os estacionávamos num lugar onde o seu bem-estar pudesse estar em causa, onde houvesse o perigo real de uma tempestade vir e eles ficarem atolados? Deixem-me dar-vos um exemplo. Se têm umas botas de camurça, por exemplo, não as calçam se sabem que vai chover, ou se há forte probabilidade disso. Portanto, se nós não pomos em causa ou não pomos em risco um par de botas de 49 euros compradas no Freeport, quando o marido estava distraído, muito menos vai o dono de um exército com 900 carros ferrados, caríssimos, pôr em causa ou pôr em perigo estes 900 carros de ferro, não é? Císara não iria fazer isso. Portanto, ele não esperava que houvesse nenhuma chuvada, não esperava que houvesse nenhum risco para estes carros ferrados. Então, continuando, diz no versículo 7, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Císara, capitão do exército de Jabine, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois à mão de uma mulher o Senhor vendrá a Císara. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e subiu com 10.000 homens após de si. E Débora subiu com ele. Eu perguntei-vos no livro de estudo, o que é que vocês acharam desta resposta de Baraque? Isto demonstra fidelidade ou está a demonstrar falta de fé? E as pessoas estão sempre a perguntar-me, quando eu coloco estas perguntas que não são fáceis, as pessoas dizem-me sempre, então, mas qual é a resposta certa? A resposta que eu dei está correta ou está errada? E eu recebo e-mails constantemente de mulheres que estão a fazer o estudo de Tiago ou de Josué e elas dizem-me, eu não sei a resposta a esta pergunta, porque é que me estás a colocar a pergunta então, se é difícil eu chegar à conclusão? Minhas senhoras, nós temos de ultrapassar a nossa obsessão com sermos alunas irrepreensíveis, nota máxima. Quando eu vos pergunto o que é que tu pensas, eu gostaria mesmo de saber o que é que tu pensas. Eu estou a perguntar-te a ti, imagine-se que, horror, especulem. Eu sei, eu entendo. Nós estamos a tratar com a palavra de Deus. E eu acredito que há uma resposta correta, mas muitas vezes nós não sabemos qual é essa resposta correta. Mas nunca nos vamos aproximar da resposta correta se não permitirmos que nós mesmas coloquemos estas perguntas. Perguntas às quais não conseguimos responder logo. Isto é apenas um bónusinho que vos dou, se estão a escutar este podcast ou se reúnem para estudar juntas este livro. Está tudo bem. Vocês podem especular, desde que o façam de um modo ordeiro. Por isso, agora vou-vos dizer, e eu disse-vos no livro de estudo, que há duas leituras diferentes para este episódio. Uma das leituras é Baraque estava a fraquejar, vamos dizer, na sua resolução e aí pede a Débora que vá com ele.
E depois ela vai com ele, mas porque ele fraquejou na sua confiança, a vitória é dada a uma mulher. E neste ponto, quando nós lemos isto, pensamos, Débora, é a Débora que vai receber esta vitória. Sim, a vitória também foi para Débora, mas em última análise, esta mulher que Débora, acerca da qual Débora profetiza, é Jael. Por isso, essa é uma opção, essa perspectiva de que ele fraquejou na sua confiança. A outra perspectiva é que Baraque estava de facto a mostrar fé e confiança quando pede a Débora que venha com ela. E que a resposta de Débora não seja uma espécie de uma repreensão, mas apenas uma profecia também, quanto ao modo como as coisas iriam acontecer. Não é algo que contenha necessariamente uma mensagem negativa, não é um castigo de nenhum tipo, mas é apenas a testar uma declaração em modo de profecia quanto a quem receberia os louros por aquela vitória. Pessoalmente, eu inclino-me mais para a segunda interpretação. Eu vou dizer-vos porquê. Quando eu li toda esta discussão sobre o que é que isto quer dizer, quando ele diz eu não quero ir se tu não vieres comigo ou não fores comigo, isto fez-me lembrar Êxodo 33, em que Moisés diz a Deus, é 33:15, que diz o seguinte: Moisés respondeu-lhe, se tu não nos queres acompanhar, não nos obrigues a sair daqui. De que outra maneira podemos saber que o teu povo e eu somos do teu agrado, se tu não nos acompanhares? Só assim o teu povo e eu podemos distinguir-nos de todos os outros povos da terra. Então Moisés diz a Deus, se tu não vieres comigo, eu não quero ir. Débora não é Deus, ok? Mas eu vejo semelhanças entre estes dois diálogos. Débora está a falar como oráculo de Deus, não é? E nós não sabemos qual a influência que a sua presença teria nesta batalha em termos do moral das tropas, por exemplo, e também enquanto a validade que ela conferia a Baraque estando ao lado dele na batalha. Por isso, nós podemos ver aqui Baraque apenas a pedir ajuda de um agente de Deus. E eu creio que nós podemos também ver o modo como ele quis que ela viesse como um reconhecimento da necessidade de termos Deus a guiar-nos a cada passo. É como se ele dissesse, espera lá, mas tu falas com o Senhor, eu quero ter alguém com essa posição perante Deus junto a mim nesta batalha. E será que isto é falta de fé ou é sabedoria? Eu reconheço alguma sabedoria nisto. Em segundo lugar, eu acho que há outra maneira também de olharmos para Baraque como um exemplo, alguém que devemos até imitar e não alguém que devemos desprezar ou alguém que devemos ignorar ou achar que é menor. É que ele entra na batalha. Ele vai para a batalha, apesar desta desvantagem tão clara entre os seus 10.000 homens e os terríveis 900 carros de ferro. Ele vai para a batalha e faz aquilo que Débora lhe disse para fazer. E as probabilidades não estão a seu favor. Por isso, ele vai para a batalha, apesar de estar em grande desvantagem. Isto para mim mostra fé. E ele trava a batalha, já sabendo de antemão, porque foi avisado por Débora, que a glória nem sequer iria para ele. Quantas de vós é que entraríamos em grandes batalhas se soubéssemos já de antemão que não teríamos glória nenhuma no final dessa grande batalha? E ele é avisado por Débora que não haverá glória. Débora vai continuar a ser a juíza, a dispensar juízo sobre Israel, e Jael vai receber a honra pela morte de Sísera. Portanto, não há aqui grande vantagem para Baraque nesta batalha. No entanto, ele trava. No entanto, ele vai para a luta. E nisto eu vejo um exemplo para mim. Tal como Baraque, nós temos que procurar ser guiadas por Deus em todas as circunstâncias e agir ousadamente, mesmo quando as probabilidades estão contra nós. E devemos deixar de lado qualquer preocupação com a nossa reputação quando somos chamadas para fazer algo para o Senhor. Há grandes implicações para isto, até como esposa. Como é que nós podemos ser ousadas num relacionamento com o nosso marido? Como é que nós podemos afastar as preocupações com a nossa própria reputação ou com um resultado que nos favoreça no contexto do casamento? Como é que nós podemos procurar ser guiados por Deus a cada passo desse relacionamento?
nós podemos também fazer-nos esta pergunta enquanto pais e mães. Com que frequência é que nós somos mães e exercemos essa maternidade contando com o reconhecimento final por esses sacrifícios que fazemos? E que tal se fôssemos mais como Baraque? E que tal se não olhássemos para a paisagem social à volta dos nossos filhos, aquilo que os rodeia, esses 900 carros ferrados, e disséssemos: contra esses carros de ferro eu não consigo fazer nada, isto é impossível. Porque é que nós não olhamos para os 10.000 valentes soldados que o Senhor nos dá e dizemos: não, eu consigo guiar os meus filhos por esta batalha. Mesmo que ninguém se volte para mim e me diga: que grande mãe que tu és, conseguiste liderar os teus filhos no meio desta vida que levaste com eles. Será que seria suficiente a recompensa por ter sido, de saber que sou fiel ao chamamento de Deus? Por isso, estes tipos de exemplo podem guiar-nos enquanto líder na nossa igreja, enquanto filhos e filhas, também no nosso trabalho como cidadãs da nossa comunidade e do nosso país. Será que nós nos colocamos esta pergunta? Como é que eu posso ser ousada e brava no meio de grande oposição? Como é que eu posso afastar a preocupação com a minha própria reputação e fazer aquilo que é certo apenas porque é aquilo que é certo? Eu vejo Baraque como um exemplo de fidelidade. Mas vocês não têm de concordar comigo. Ok, então vamos voltar para o versículo 11, em que vemos esta interjeição, este pequeno facto que vai ser importante na história. Uma das coisas que eu gosto muito nesta história é que há este crescendo, esta antecipação, este suspense. Eu sei que todas vocês já conhecem a história. Aliás, sei que vocês leem todas o livro na íntegra a cada semana, não é? Leem-no todo por completo, do princípio ao fim, eu sei disso. E por isso não somos muito surpreendidas quando vemos que a vitória não será de facto para Débora, mas para Jael. E depois chegamos a este ponto da história e ouvimos falar neste Heber, este Kenita. Este Heber, Kenita, está aqui no versículo 11. Diz: e Heber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés. Então isto é basicamente aquele grupo de pessoas que olhamos, que estudamos no livro de Juízes e também no livro de Josué. Eles não são israelitas por nascimento, mas têm-se afiliado com Israel, com a tribo de Judá. Por isso é interessante o que aconteceu aqui com este queneu, com Heber. Ele diz que ele tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Sanaim, que está junto a Quedes. Há algumas coisas que se tornaram evidentes para mim quando li isto. Então, ele foi para o norte, para mais perto da influência dos cananeus. E daí esta referência, tinha estendido as suas tendas, estabeleceu-se bem longe, até ao carvalho de Sanaim, que está junto a Quedes. Eu não sei se estão familiarizadas com Gênesis, mas é possível que se lembrem da história sobre a pessoa que tinha estendido as suas tendas perto de Sodoma. E a ideia aqui é: deixa cá estar o mais perto que eu consiga sem me comprometer. E que eu possa sempre dizer, estou a uma distância segura. Posso sempre dizer: Senhor, não, eu não estou lá dentro, eu não estou em Sodoma, não estou em Gomorra. E é isso que nós vemos aqui. Este Heber, este queneu, estava a posicionar-se perto do adversário, mas nós sabemos que é mais do que isto, não é? Mas percebam que nós temos que olhar para este Heber não como alguém fora de Israel, mas como um israelita. Para todos os propósitos, ele é como se fosse um israelita. É assim que este homem é identificado. Então, no versículo 12 diz: e anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte de Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete, dos gentios, até ao ribeiro de Quizon. O que nos diz que não havia uma única nuvem no céu. Certo? E então disse Débora a Baraque, versículo 14. Como eu disse no início do estudo, esta é a dobradiça do quiasma que eu vos apresentei. Então, disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti, isto é,
uma linguagem clássica da conquista de Canaã. Lembram-se, vez após vez, o texto dizia: o Senhor deu-vos, entregou-vos este povo nas vossas mãos, antes mesmo da conquista acontecer. Então este é o clássico da linguagem deste tipo de livro. Diz então ela: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Então ele vai descer do monte, não é? Há toda esta linguagem que especifica que ele desce pelo lado do monte Tabor até ao vale. E no versículo 15: e o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército, até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Ora bem, não há aqui uma grande descrição da batalha propriamente dita. Em este ponto nós, claro, espantamos-nos para já com tudo o que aconteceu, não é? Que é tudo tão rápido, mas a imagem que nós temos é que se estabelece aqui uma grande confusão, não é? Tudo muito rápido e vê-se que o Senhor faz com que todo o exército de Sísera morra, não é? Pela espada dos israelitas, e o próprio Sísera foge espavorido. Essa é a melhor expressão. Então temos uma batalha que gerou grande confusão. Isto faz-nos lembrar o que vai acontecer depois quando lermos a história de Gedeão. E diz então que eles caíram ao fio da espada. Mais uma vez, uma linguagem muito própria da conquista de Canaã, que já vimos em Josué. E depois vamos ver o que acontece a seguir. 17. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber o queneu. Ora bem, o seu próprio líder, de todos estes homens que morreram ali na batalha, dá de fuga, não é? Como é costume dizer-se, foge a correr. E isso também nos mostra um pouco do que era o caráter deste homem, deste Sísera. E continua dizendo: então, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber queneu. E esta é a chave aqui, não é? Havia paz entre Jabim e Heber. Veem isto? Então, porquê é que ele vai até este acampamento em específico? Porque ele sabe que ali há um acordo de paz entre este israelita e o próprio Jabim, que é um inimigo que oprime violentamente os seus irmãos. Então, ele sabe que vai ser bem recebido neste sítio por causa desta aliança. E diz no versículo 18: e Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço de beber uma pouca de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, não foi água, ele pediu água, ela deu-lhe leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. Porquê é que ela lhe deu leite em vez de água? Mãe, não consigo dormir. Oh querido, vai beber um copo de leite, não é? É prática comum. É o que nós fazemos quando é preciso dormir, aquecemos um bocadinho de leite e bebemos, ajuda a dormir. Ela sabe que tudo o que ela tem de fazer para fazer com que ele adormeça, com que ele fique knockout mesmo, é dar-lhe alguma coisa que lhe encha o estômago rapidamente, e nada melhor do que dar-lhe leite. E ele disse-lhe, no versículo 20, põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu então: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado. E assim morreu. Ora bem, eu sei que toda a Escritura, sem exceção, é inspirada por Deus, mas esta parte foi mesmo escusada. Ele morreu? Acho que calculámos que sim, que ele teria morrido depois de levar com um prego que lhe atravessa toda a cabeça. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Então, nós terminamos o capítulo 4 e pensamos: ok,
Ok, onde é que eu arrumo esta informação? O que é que acabou de acontecer aqui? No final do capítulo 4, até pode ser que vocês se perguntem, mas espera lá, mas quem eram os bons e quem eram os maus nesta história? Não há problema, ninguém tem problemas com o que a Jael fez. Isto não é uma coisa muito sanguinária. Como é que eu classifico esta Jael? E é por isso que existe o capítulo 5. É por isso que ele existe. Eu estou espantada com a quantidade de tinta que já foi gasta a discutir se Jael era mentirosa ou era assassina, se ela quebrou 2 dos 10 mandamentos, mentindo e matando. Porque o que é que o capítulo 5 nos diz? Explica-nos que aquilo que Jael fez é muito semelhante ao que outras mulheres fizeram também na Escritura. Ao exemplo de Raab, por exemplo, que mentiu ao rei de Jericó e escondendo espias. Como as parteiras hebreias, que mentiram também ao faraó, protegendo os meninos que nasceram. O que estas mulheres estão a fazer é submeter-se a Deus e não aos homens. Porque aqueles homens a quem lhes foi pedido que se submetessem estão a pedir-lhes que façam algo de muito mau. Sabem que mais? Ela não é uma mulher dos Provérbios 31. Ela não se está a submeter ao seu marido Éber. Porque Éber fez um acordo com alguém que era inimigo declarado de Israel. E eu acho que há outras razões para ela não se submeter ao seu marido, mas submeter-se ao seu marido. E nós já vamos ver isso melhor quando entrarmos no capítulo 5. Então agora vamos passar ao Cântico de Débora. Eu disse-vos na primeira semana que este livro foi compilado de muitas fontes diferentes e este Cântico de Débora existe independentemente de outras partes da narrativa. E devemos pensar nisto como... Vamos imaginar que estávamos a estudar um livro de história e que esse livro de história retrata, por exemplo, os descobrimentos dos portugueses e que no meio de uma narrativa de factos históricos existe um dos cânticos dos Lusíadas de Camões. O que é que isto descreve? Descreve uma vitória no meio da batalha. Porquê é que nós temos a poesia aqui no meio da narrativa histórica? Porquê é que nós temos hinos dos países, como o hino de Portugal, que também é um retratar de uma gente brava, de uma gente que luta, as lutas que têm de ser travadas? Porquê é que essas histórias fazem parte dos livros de história? Para que nós possamos ensinar a geração futura, para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos continuem a saber aquilo que se passou connosco no passado. As canções são aquilo que melhor vende um produto. As pessoas ligadas ao marketing e à publicidade sabem disto muito bem. É isto que se passa aqui. É uma belíssima peça de poesia, muito bem construída. E nós não vamos ter tempo para olhar para todos os detalhes da construção desta poesia, mas vamos poder focar-nos nas coisas que temos de compreender para perceber aquilo que se passou antes, no capítulo 4. Vamos começar no versículo 1 do capítulo 5, em que diz: Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoam, entoaram este cântico. Os israelitas decidiram lutar. O povo ofereceu-se voluntariamente. Louvado seja o Senhor. Escutem, ó reis. Ó príncipes, ouçam com atenção. Quero cantar ao Senhor. Entoar hinos de louvor ao Deus de Israel. Ó Senhor, quando deixaste os montes de Seir, quando saíste dos campos de Edom, a terra estremeceu, o céu desfez-se em chuva. Sim, as nuvens desfizeram-se em água. Ok. Portanto, já estamos a começar a ter uma ideia mais precisa daquilo que aconteceu nessa batalha. Que as carruagens estavam junto à ribeira de Quixon e o que é que pode ter acontecido quando este céu se desfaz em chuva, como Débora descreve. E vejam como Débora depois coloca esta pergunta a Deus: Senhor, onde estão os teus líderes? Onde estão aqueles que vão levar Israel adiante? Reparem neste detalhe de facto que nos é dado quando se fala que o céu se desfaz em chuva, que as nuvens se desfizeram em água. Então aquilo que podemos presumir como sendo a época de seca, um momento sazonal no qual esta batalha aconteceu, e como era inesperada esta chuva. Mas subitamente, de facto, choveu. Não só choveu, como
o céu se desfez em chuva, como as nuvens largaram uma grande carga d'água. E com isto podemos perceber um pouco melhor porque é que houve essa grande confusão na batalha, que é descrita no capítulo 4. Porque quem é o Deus destes inimigos de Israel? É Baal, o tal Deus do trovão. E se é o Deus do trovão, eles estão a lutar e de repente cai uma carga d'água. Os trovões soam e o céu desfaz-se em chuva. Imaginem o que é. Vai-se para a batalha um dia presumivelmente seco, sem chuva, sem nuvens, estando na época em que estavam, e de repente cai uma carga de água tal que fica tudo inundado. Que augúrio é que poderia isto representar por parte deste Deus trovão? Por aqui podemos perceber que provavelmente esta confusão veio deste pensamento. Então, mas o nosso Deus trovão está do nosso lado ou não está do nosso lado? Não só tiveram de lidar com a dificuldade própria de desentalar uma carruagem, um carro de ferro da lama, como ainda por cima tiveram de lidar com o terror puro de crer que o seu Deus afinal não está a lutar por eles. E portanto eles estão psicologicamente estão muito perturbados, para além de estarem fisicamente atolados na lama. Versículo 5. Diante de ti, Senhor, tremeram os montes, diante de ti, Deus do Sinai, Senhor de Israel. Esta referência a Sinai é muito interessante. É interessante porque eles estavam no Monte Tabor, no início desta batalha, antes de descerem para o vale. Então esta ligação que é aqui feita é que o Deus que estava no Sinai, que lhes deu os 10 mandamentos, que os tirou do Egito, este Deus do Monte Sinai, é o mesmo Deus que hoje, naquele dia, estava no Monte Tabor, a fazer chover sobre os seus inimigos e os seus carros de ferro. No versículo 6 diz: no tempo de Shamgar, filho de Anat, no tempo de Jael, as caravanas deixaram de percorrer o país. Os viajantes utilizavam estradas secundárias. Não havia chefes em Israel. Não havia até que tu apareceste, Débora. Até que surgiste em Israel como mãe do povo. Então, houve aqui uma espécie de um flashback. Repararam que referente à semana passada. Podemos inferir pelo versículo 6 que há duas personagens que são contemporâneas, este Shamgar e Jael. E aparentemente é por isto que quando olhamos para o mapa que vos fornecemos, temos Shamgar, e Shamgar é colocado no norte do território e junto mesmo a Azor. Lembram-se de Azor no livro de Josué? Este Samgar ou Shamgar fez muito dano neste território. Foi alguém que causou muitas perdas ao inimigo de Israel. E nesta referência que temos aqui no capítulo 5, percebe-se que ele viveu no mesmo tempo que Jael. Ainda nesse versículo 6 diz que as caravanas deixaram de percorrer o país. Os viajantes utilizavam estradas secundárias. Eu acho que nós hoje em dia tomamos por certas as estradas, as boas estradas. Imaginem o que é que quereria dizer para as pessoas deste tempo ter de viajar, ter de utilizar estradas secundárias. É grande o perigo. Havia uma progressão muito lenta no nosso caminho e ficávamos isolados por causa deste medo de utilizar as estradas secundárias. As pessoas ficavam muito isoladas nas suas aldeias, nos seus acampamentos. E por isso elas se refugiavam em cidades moradas. Foi deste tipo de coisa que nós falámos também no estudo de Josué. E a inferência é que teria que ser muito tolo para alguém se arriscar a percorrer o país ou utilizar quaisquer estradas. Estaríamos sem defesa, porque não havia infraestruturas. A liderança estava consumida com a não liderança, com a sua dificuldade em liderar. Então havia terríveis circunstâncias nas quais, durante os quais, ou do meio das quais, surge esta Débora. Até que tu apareceste, Débora, até que surgiste em Israel como mãe do povo. Isto é uma imagem tão bonita e é tão raro nós ouvirmos alguém ensinar sobre a imagética feminina que está ligada ao nosso Deus.
No entanto, aqui está ela, esta mãe de Israel, a mãe do povo. Ela é uma juíza, certo? Então, e quem é o nosso melhor e verdadeiro juiz? É Jesus. Jesus é o verdadeiro e melhor. Débora, não percam esta ligação. Há uma imagética feminina para que nós possamos compreender e entender algo também mais sobre o caráter de Deus, sobre as suas ações. E por isso esta Débora surge como alguém que nutre, alguém que supre necessidades, alguém que protege. Se olharmos para a história das mulheres no voto, por exemplo, o direito ao voto masculino e feminino em pé de igualdade só foi concedido em 1974, ou melhor, na Constituição de 1976. Há pouco mais de 40 anos atrás. E ainda nem há 200 anos que os homens têm direito ao voto. E durante muito tempo esse direito ao voto estava restringido ao seu estatuto social e económico. Depois, com a instituição da República, veio a possibilidade de todos os chefes de família votarem, o que abriu até a interpretação às mulheres que fossem viúvas e que fossem providenciadoras da sua casa, que sustentassem a sua casa, a votarem, e que deu aso ao famoso episódio com a Carolina Beatriz Ângelo, que por ser viúva e por ser ela providenciadora da sua casa, votou. Foi-lhe permitido votar, mas este incidente fez com que se alterasse o que a lei dizia e a partir de 1913 passou a especificar que só os chefes de família do sexo masculino podiam eleger e ser eleitos. Ora bem, uma das motivações para as sufragistas, pela luta do direito ao voto para as mulheres, tinha a ver com a justiça, tinha a ver com, concretamente, situações em tribunal que poderiam ser mal avaliadas por um colégio apenas masculino ou por um grupo de juízes masculinos ou um juiz que fosse sempre homem, que não tivesse de facto um conhecimento em primeira mão do tipo de sofrimentos que as mulheres passavam muitas vezes às mãos dos seus próprios maridos num contexto doméstico, e por isso a violência também contra as mulheres era muito desvalorizada. E ainda que durante o antigo regime tenha sido permitido às mulheres o voto quando elas tinham uma determinada formação académica, uma formação académica superior, ainda assim é óbvio que não existia, a justiça não era completa nem de facto paritária nessas condições. Mas com a entrada da mulher nos corpos dirigentes de várias instituições ao longo do século XX, todas essas questões que tinham a ver com assuntos de igualdade ou de oportunidades, de proteção aos mais desvalidos, aos desfavorecidos, às viúvas, aos órfãos, de repente esses assuntos passam a ter que constar da lista de preocupações eleitorais daqueles que eram eleitos pelo povo e que chegavam à direção ou à liderança de um país. Por exemplo, o direito à baixa para assistência à família, todas as coisas que dão à mulher dignidade e valor, de repente passam a ser de facto importantes. Porquê? Porque, honestamente, os homens e as mulheres não são iguais. Os homens veem necessidades em situações que as mulheres não conseguem ver, e as mulheres veem necessidades em situações que os homens não conseguem ver. Nós precisamos de ambos os pares de olhos nos problemas que a sociedade experimenta. Por isso, nesta história de Débora e Jael, aquilo que eu vos digo é que isto é um exemplo de o que acontece quando as mulheres veem alguma coisa, detectam alguma coisa que as mulheres precisam, especificamente, de que as mulheres precisam, e advogam a favor dessa necessidade e lutam por essa necessidade. Elas estão na brecha entre aqueles que precisam e aqueles que podem providenciar. No versículo 8 diz: eles escolheram novos deuses, a guerra chegou às suas portas. Então, os israelitas perseguiram outros deuses e por isso o Senhor Deus entregou-os aos seus adversários. Mas diz, mas dos 40.000 homens em Israel, o que é que o texto indica aqui? Eles não tinham acesso a verdadeiras armas, não é? Porque diz que mas dos 40.000 homens em Israel, nenhum tinha escudo ou lança. Lembram-se de Shamgar?
o exemplo dele, que usava o aguilhão dos bois para lutar. E por isso diz que eles não tinham defesa, que eles estavam a ser completamente subjugados em Canaã. No versículo 9 diz: o meu coração segue os príncipes de Israel, que se oferecem voluntariamente pelo povo. Louvado seja o Senhor. Cantem todos os que montam em brancas jumentas e se sentam em tapeçarias. Cantem todos os que andam pelos caminhos. Escutem o ruído dos que dividem os espólios junto às fontes de água, como proclamam as vitórias do Senhor a favor do povo de Israel. Então o povo do Senhor veio às portas da cidade. Desperta, desperta, ó Débora, desperta e entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, filho de Abinoam, e conduz os teus cativos. Então o sobrevivente dominou os nobres. O povo do Senhor deu-me domínio sobre os poderosos. De Efraim desceram os habitantes de Amaleque. Atrás de ti, Benjamim, e do teu povo. De Maquir descem os príncipes e de Zabulão os capitães. Os príncipes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar seguia a Baraque. Seguiram-no até ao vale. Mas depois temos uma mudança e temos um contraste. E notem este contraste. Mas a tribo de Ruben estava dividida, sem se decidir para onde ir. Porque ficaste para trás com as ovelhas, a ouvir os pastores a chamarem pelos rebanhos? Porque a tribo de Ruben estava dividida, sem se decidir para onde ir. Gileade ficou do outro lado do Jordão, e Dan, porque permaneceu junto dos navios. Aser juntou-se à beira do mar, descansando nos seus portos. Portanto, vemos a fidelidade a ir para a batalha e depois a infidelidade. Este diálogo, devemos ou não devemos ir? E a conclusão é, não, deixemos-nos ficar onde estamos. Versículo 18. Porém Zabulão e Neftali no campo de batalha arriscaram a vida. E então os reis vieram a Tanak, junto às águas de Meguido. Contra os reis de Canaã fizeram guerra, mas deles não levaram prata. E no versículo 20. Lá do céu, das suas órbitas, as estrelas lutaram contra Sísera. A torrente de Quixon os arrastou, a antiga torrente do rio Quixon. A torrente espezinhou os heróis. Ressoam os cascos dos cavalos, galopam os briosos corceis. Repararam nesta linguagem poética tão bonita? Toda a criação conspira contra Sísera. Como é que 900 carros de ferro podem enfrentar os exércitos celestiais, os próprios corpos celestes que foram criados por Deus? E deixem-me voltar um pouco atrás. A torrente de Quixon os arrastou, a antiga torrente do rio Quixon. A torrente espezinhou os heróis. Vejam como Débora celebra esta vitória. Uma inundação súbita que aconteceu neste vale e subjugou esta máquina de guerra que parecia imparável. E depois ressoam os cascos dos cavalos, galopam os briosos corceis. E o anjo do Senhor anuncia: maldito seja Meroz e malditos os seus habitantes, pois não acudiram como valentes a lutar pelo Senhor. Então Meroz, achamos que é uma cidade que ficava perto da batalha, e estes israelitas não atenderam à chamada. E portanto, houve estes habitantes desta cidade, que seria uma cidade vulgar, como qualquer outra, feita de gente comum, gente que disse, não, esta luta não é nossa. E o contraste vem agora no próximo versículo, no 24. Por contraste à maldição a Meroz, vem isto: que Jael, mulher de Eber, o Quenita, seja a mais abençoada das mulheres que habitam nas nossas tendas. Ela é 2 vezes abençoada neste versículo. Então, o que é que vocês acham? Quanto tempo é que se deve gastar a debater quanto ao caráter de Jael? Quanto a ela poder ou não ser uma mentirosa e uma homicida? Esta mulher é uma heroína. Esta mulher é enaltecida e abençoada. Podes até discordar disto que eu digo, mas então estás a discordar do veredito de Débora. E Débora era uma profetisa, alguém que falava por Deus. Eu, por mim, prefiro concordar com ela. Então diz que seja a mais abençoada das mulheres que habitam nas nossas tendas. É aqui que nós começamos a ver o contraste entre Débora, que é exaltada, que é louvada, e Jael, que é uma mulher simples, uma mulher que vivia numa tenda e que agarra num prego da tenda, agarra numa estaca. Porquê? Porque era a arma que estava mais à mão. Percebem aqui a ligação com Shamegar? Algo que se usava para montar uma tenda, uma estaca, que se usava e usa, é aqui utilizado para matar um inimigo de Israel.
Ela luta com as armas que tem. Como é que nós podemos chamar-lhe homicida na sua tenda e não dizer que todos os outros soldados israelitas que estavam no campo de batalha não eram também homicidas? Esta mulher está a lutar a mesma batalha que eles, mas ela está a fazê-lo com grande risco para ela mesma e para o seu bem-estar. Vamos ver porquê. No versículo 25, Sísera pediu-lhe água e ela deu-lhe leite, ofereceu-lhe coalhada de leite em taça especial. Entretanto, com um prego de tenda na mão esquerda e o martelo do trabalhador na direita, perceberam a referência à mão esquerda? Tem o prego na mão esquerda, o martelo na mão direita. Feriu Sísera, esmagou-lhe o crânio e atravessou-lhe a cabeça. Por que esta descrição tão gráfica? É uma celebração. É uma celebração do facto dos maus perecerem. Isto quer dizer que nós devemos seguir este exemplo literal e irmos desatar por aí fora a assassinar os nossos inimigos? Lembram-se daquilo que temos falado. Isto não é um livro com normas para as nossas atitudes diárias. É um princípio que está aqui a ser estabelecido e posto perante nós. Tu tens de esmagar o teu inimigo. E o teu inimigo é o pecado. Agarra nessa estaca e enfia no crânio do teu pecado. Qual é o pecado na tua vida que tu tens que esmagar por completo, com aquilo que tens à mão? Então, diz que esmagou-lhe o crânio e atravessou-lhe a cabeça. Isto é muito importante. Agora a seguir, escutem bem. Ele dobrou-se a seus pés e ali ficou caído. A seus pés caiu e ali ficou. Há uma repetição aqui. Ele caiu onde? A seus pés. E atenção que outras traduções dizem entre as suas pernas. Agarrem esta ideia, a gente já cá volta. Onde ele caiu, ali ficou. Caiu morto no chão. E no versículo 28, agora vamos mudar da fidelidade de Jael para a mãe de Sísera. Pela janela a mãe de Sísera espreitou, pelas grades da janela lamentou-se. Por que tarda em voltar o seu carro? Por que demoram tanto os seus cavalos? As mais sábias das tuas damas responderam e assim mesmo ela o repete. Então percebam isto. Seja o que for que seja a resposta que ela recebe das damas e que assim mesmo ela o repete, é a resposta que seria a mais óbvia. Quando nós estamos à espera de um filho crescido, que está a demorar a voltar, qualquer uma de nós conta o quê? Ou justifica essa demora como? Com aquilo que lhe parece mais pertinente, mais provável, dada a situação, dado o caráter, dada aquilo que é a vida de todos os dias dessa família em específico. Eu não iria inferir que um filho meu estaria atrasado porque foi beber uns copos até às tantas da noite. Não seria uma inferência que eu faria. Mas vejam o que é que elas acham que aconteceu, a razão da demora dele. Devem ter encontrado despojos para repartir. Uma jovem, 2, para cada soldado. Vestes tingidas para Sísera. Vestes de brocados e bordados para o pescoço das suas mulheres. Ele está a violar as mulheres, é por isso que ele se atrasa. Ele atrasou-se porque ele está a violar. E é uma coisa tão normal que é imediatamente seguida de referência às belas roupas que esta mãe vai receber quando este homem chegar a casa depois de ter violado estas mulheres, que é coisa normal para ele. Qual é o seu padrão normal de comportamento? É a exploração das mulheres. Agora faz sentido para vocês porque é que Jael queria espetar-lhe com uma estaca na fronte? Conseguem compreender? O seu marido tinha feito um tratado com este homem horrível. E não percam a ironia no texto. Eu disse-vos que havia traduções quanto ao lugar em que caiu Sísera. A que eu li diz, ele dobrou-se a seus pés e ali ficou caído. A seus pés caiu e ali ficou. Outras traduções dizem caiu entre as pernas de Jael. Isto é intencional. Porque é exatamente aí que a sua mãe e as outras damas achavam que ele tinha estado. A razão da sua demora era porque estava entre as pernas de alguma mulher. Eu não quero ser demasiado gráfica na exploração desta ideia. Mas, de facto, este filho estava entre as pernas de uma mulher. Mas estava morto.
foi ali que ele caiu morto, porque a justiça chegou à sua vida pela mão de Jael. E Jael, sabendo o tipo de homem que Císara é, ela bravamente chega-se à porta da sua tenda e convida este homem para entrar. Vocês, como é que acham que um homem destes iria interpretar este convite, uma entrada na tenda de uma mulher? E ainda assim ela fala ainda assim. E vamos ver qual é o veredito. No versículo 31, que sim sejam destruídos todos os teus inimigos, ó Senhor. Querem ouvir a versão do Novo Testamento disto? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas brilhem como o sol nascente aqueles que te amam. Depois disto o país ficou em paz durante 40 anos. Então temos Débora, que tinha poder, autoridade e respeito, e ela serviu muito bem o seu povo como uma mãe para Israel. E depois temos Jael, que é uma mulher comum, vulgar, num lugar comum e vulgar, e que luta com as armas que ela tem. E serviu o seu povo, e serviu em lugar de cada sua irmã israelita que tinha sido oprimida por homens como Císara durante 20 anos, que violentamente oprimiam os israelitas e as israelitas. As mulheres veem coisas que às vezes os homens não veem. E há mulheres que intercedem por outras mulheres. Intercedem por nós porque elas sabem o que é o nosso tipo de fraqueza. Jael intercede pelas suas irmãs. Ela é uma serva na vida de todos os dias. Débora é uma serva em circunstâncias extraordinárias. E Jael é uma serva em circunstâncias comuns. Eu e tu, ou somos uma, ou somos outra, ou estamos algures no meio. E o Senhor usa-nos a todas. 1 Coríntios 7,17 diz o seguinte: de resto, proceda cada um conforme o que o Senhor lhe deu e continua a fazer o que fazia quando Deus o chamou. E agora deixem-me dizer, de resto, proceda cada uma de nós conforme o que o Senhor lhe deu e continua a fazer o que fazia quando Deus a chamou. Continua a fazer o que fazia quando Deus a chamou. Para que é que o Senhor te chamou? Quando tu me vês aqui a falar para ti, ou ouves que eu escrevi algum livro, ou que fui esta ou aquela conferência, e tu pensas: uau, quem me dera que eu pudesse ter esta vida, quem me dera ser isto. Posso dizer-te uma coisa? O pecado contra o qual eu luto mais é o meu desejo de ser uma de vós sentada aí. E o desafio para todas nós é dizer: quer eu me identifique com Débora ou com Jael, que bom serviço é que o Senhor Deus me deu para fazer onde eu estou, aqui mesmo onde eu estou. Como mulher, como é que eu posso ver com os olhos que o Senhor me deu as necessidades que talvez não sejam vistas por outra pessoa que venha de outra perspectiva, de outra circunstância? Como é que eu posso ir em frente e agir com ousadia e não pedindo nenhum tipo de reconhecimento para mim mesma, mas apenas por me querer submeter ao meu Pai Celestial? O que quer que seja a capacidade que o Senhor te tenha dado, seja para liderar ou para servir, falo como um artífice que não tenha nenhum tipo de pudor. E falo com toda a tua força e dá-lhe glória a Ele, para que possam dizer de nós: sejas a mais abençoada das mulheres. Vamos orar. Pai, obrigada, porque Tu quiseste catalogar o valor das mulheres. Obrigada porque Tu não desdenhas dar-lhes lugar de liderança. Obrigada porque Tu não desdenhas o serviço que elas te prestam a cada dia, de modos comuns e normais. Eu oro para que todos os dias nós tenhamos a coragem de Jael e a força de Débora e a fidelidade de Baraque. Nós pedimos, Senhor, para que quando nós vemos o que quer que seja a nossa versão de 900 carruagens de ferro, quer seja um teste ou uma tentação, que nós possamos pedir chuva, que esta chuva caia
E nós oramos, Senhor, para que quando o nosso maior inimigo se aproximar da nossa tenda e entrar na nossa tenda, nós possamos agarrar na arma que tínhamos mais à mão, que Tu providenciaste para nós, que é a oração, a palavra, a comunidade, e que nós possamos espetar esta estaca no crânio do pecado. Nós dedicamos-Te as nossas vidas e nós pedimos que Tu nos dês olhos para ver os pobres, os fracos. Ajuda-nos a perceber como podemos interceder por eles. E pedimos-Te tudo isto no nome daquele que se tornou fraco por nós, que intercede por nós. Nós pedimos-Te estas coisas no nome de Jesus. Amém.